Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Programador Júnior, o que as empresas esperam que você saiba? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você minhas recomendações sobre este tema, para que você possa entender quais áreas deverá se fortalecer para conseguir seu primeiro trabalho como programador júnior, seja como programador de front-end, back-end ou full stack. Eu procurei separar aqui em duas categorias as habilidades. Eu chamei de habilidades gerais e habilidades específicas. E eu capturei aqui quais são as mais importantes quando uma empresa está avaliando uma pessoa para uma vaga de programador júnior. Isso tudo com base na minha experiência de quase 30 anos atuando no mercado de tecnologia da informação. Então vamos lá cada uma das habilidades. Começando pelas habilidades gerais, eu separei aqui 10 habilidades gerais, okay? E separei aqui mais outras habilidades específicas que eu vou entrar no detalhe mais para frente. A primeira habilidade que as empresas para uma vaga de programador júnior, elas precisam garantir que aquela pessoa tenha é lógica de programação, né? Garantir que essa pessoa tenha conhecimento de lógica de programação. Mas você pode me perguntar, mas Rodrigo, como que uma pessoa que é júnior pode ter lógica de programação, experiência prática? Ok, essa é uma boa pergunta e eu vou responder para você. Primeiro, nós precisamos entender qual que é o tempo mínimo de experiência que uma pessoa tem que ter para ela ser considerada um programador júnior. O tempo mínimo é de 1 ano a 3 anos de experiência. A pessoa que tem um tempo de experiência dentro desse intervalo de tempo de 1 a 3 anos é ainda considerada um programador júnior. Portanto, é esperado que, pelo menos nos primeiros 6 meses de experiência dela, ou nos primeiros 12 meses, 1 ano, ela já tenha tido alguma experiência prática com programação. Portanto, se ela teve essa experiência prática, ela já vai ter desenvolvido a lógica de programação. Ela já tem conhecimento de lógica de programação. Porque existe uma outra categoria de senioridade, de classificação de senioridade de profissionais, que é Fresh e Trainee. Essas categorias, elas antecedem a categoria de programador júnior. Um profissional que ainda é considerado Fresh ou Trainee é um profissional que não tem nem 1 mês de experiência, ou seja, ele tem 0 tempo de experiência prática de mercado. Então, para um profissional que não tem experiência nenhuma de mercado, o mercado ainda considera esse profissional como fresh ou trainee. Portanto, é muito comum que as empresas contratem esses profissionais sem nenhuma experiência para formá-los dentro da empresa, assim como os júniors. Porém, os dos júniors, ela já tem uma outra expectativa, porque dentro, como eu falei, dentro da classificação de senioridade dos profissionais dentro de uma organização, sobretudo falando de profissionais da área de TI especificamente, eles já entendem que um profissional júnior tem que ter no mínimo 1 ano a 3 anos de experiência. Então a expectativa no momento de avaliar um programador júnior, ela considera algumas habilidades que não serão consideradas para um programador fresh ou trainee. Por isso que a lógica de programação é considerada, é avaliado se a pessoa tem habilidade, essa habilidade, lógica de programação, quando está se candidatando a uma vaga de programador júnior. Uma outra habilidade, a segunda habilidade é, a pessoa tem que ter experiência em análise de sistemas. Novamente, considerando que ela já percorreu um ciclo aí de pelo menos 1 a 3 anos de experiência prática, ela já desenvolveu essas habilidades de análise de sistema, que tange ao quê? Entender como mapear requisitos de negócio funcionais e não funcionais. Análise de sistemas é você entender o que o usuário precisa, escrever aquilo ali interpretar aquilo ali em um caso de uso e desenvolver ali uma especificação funcional que vai derivar de uma técnica e daí para frente outras etapas do processo que tange ao processo de ciclo de vida e desenvolvimento de software. Uma terceira habilidade é que ele já tenha um conhecimento, mesmo que ainda um pouco superficial, de quais são as boas práticas de desenvolvimento de software. Aqui nós estamos falando de quê? Compreensão das melhores práticas de codificação, de programação, incluindo boas práticas de nomenclatura, ou seja, convencionamento do código, legibilidade do código, modularidade, conceitos de programação orientados a objetos, ou seja, o que são classes, métodos, heranças, poliformismo, encapsulamento, para que serve isso? É importante um programador júnior já ter esse conhecimento bem fundamentado sobre programação orientada a objetos. Padrões de arquitetura de software, como MVC. MVC, se você ainda não sabe, significa Model View Control, ok? Então, esse é um das habilidades. Ter conhecimento sobre as boas práticas para a segurança no desenvolvimento de software. Quarta habilidade, ainda dentro da categoria de habilidades gerais, é capacidade de resolver problemas. Essa é uma habilidade que é fundamental você demonstrar que você tem, e é uma das principais que as empresas observam quando estão avaliando um profissional para a vaga de programador júnior. Entender se ele é capaz de analisar problemas, identificar soluções e implementá-las de forma eficaz. Aqui, independente se a pessoa, às vezes a pessoa não é tão boa
em nenhum dos outros das três habilidades aqui que eu mencionei anteriormente, ou em algumas outras que eu vou mencionar mais para frente, mas se a empresa consegue identificar que você é uma pessoa que tem uma capacidade boa de resolução de problemas, essa sua capacidade, ela te coloca num nível acima de muitas outras habilidades que eu vou discorrer com você aqui. Porque uma pessoa que tem determinação, é esforçada e tem uma boa capacidade de resolução de problemas, essa é uma pessoa valiosa para a empresa. Por quê? As empresas estão buscando no mercado pessoas para fazer o quê? Para resolver problemas. Então, essa é uma das principais e, se diga-se de passagem, uma das mais valiosas. Se você tem histórico de prático e você, na sua vida profissional, você já se certificou que você foi capaz de identificar soluções para problemas complexos, até ou de complexidade média, mesmo baixa, demonstre isso durante o momento que você estiver sendo avaliado para uma vaga de programador júnior, porque essa capacidade tem muito peso. A quinta habilidade, conseguir trabalhar em equipe. Capacidade de colaborar com outros membros da equipe de desenvolvimento, design e outras partes interessadas ali do projeto. É muito importante você ter essa consciência que o seu trabalho depende do trabalho do teu colega e ele impacta também diretamente o trabalho do teu colega e influencia no todo. Então, você ter essa capacidade de demonstrar a sua habilidade colaborativa trabalhando dentro de uma equipe de projeto também é muito importante, ela tem muito peso. Por isso, ela é uma das habilidades gerais mais avaliadas pelas empresas quando estão avaliando uma pessoa para uma vaga de programador júnior. E a nossa sexta habilidade, ampliar sua base técnica, aprendizado contínuo, ou seja, disposição e capacidade de aprender novas tecnologias e conceitos rapidamente. Aqui, o ponto é, uma das principais virtudes que nós temos é a nossa capacidade de estar aprendendo cada vez mais. Você, como programador júnior, início de carreira, e um profissional sênior com mais de 10 anos de carreira, ambos precisam constantemente ampliar a sua base técnica. O que é isso? É você agregar mais componentes de conhecimento técnico que vão ampliar a sua base de conhecimento. Imagina uma pirâmide. A base da sua pirâmide, quanto mais ampla ela for, mais forte ela será e mais sustentação ela terá até o topo. Então, é muito importante você se manter atualizando ao longo da sua carreira. E quando você, no início aí, ainda como programador júnior, mantém esse pensamento, esse hábito, essa disciplina de estar sempre procurando especializar mais naquilo que você já sabe, ou seja, especializar mais na linguagem. Exemplo, você está começando sua carreira como programador júnior e você escolheu a linguagem Python para ser a sua linguagem de programação back-end. Você tem duas opções, nesse momento falando de Python. Aprofundar, ou seja, mergulhar, ser um grande especialista em Python ou seja, também você pode se especializar em Python e também ampliar os seus conhecimentos em desenvolvimento para a camada de front-end, ou seja, você vai aprender a programar utilizando linguagens como JavaScript, HTML, CSS, Angular e outras linguagens que são muito demandadas pelo mercado de trabalho para desenvolvimento de soluções de front-end. Então, o que você fez? Você ampliou a sua base técnica. Então, essa é uma habilidade muito importante que as empresas avaliam também no profissional que está ali no início de carreira como programador júnior. Sétima habilidade, saber linguagem SQL ou banco de dados não relacionais. Linguagem SQL significa Structured Query Language, ou seja, dependendo do projeto pode ser necessário ter alguma experiência, você já ter tido alguma experiência trabalhando com bancos de dados relacionais. E bancos de dados relacionais, a linguagem SQL é utilizada para fazer o quê? Seleção, manipulação de dados dentro do banco de dados. Então você precisa saber linguagem SQL para trabalhar com quaisquer bancos de dados relacionais no mercado. Mas se você já tem experiência com algum banco de dados não relacional, dos mais utilizados no mercado, como por exemplo atualmente no momento que eu estou gravando esse vídeo, o MongoDB, também vai ser um diferencial. Então, ou você tem experiência com banco de dados relacional, e aí você precisa ter conhecimento básico, essencial de linguagem SQL, e aqui eu estou falando de instruções SQL para fazer select em base de dados, para fazer inserção, insert, para fazer update, para fazer delete. Esse é o mínimo. Aí você pode aprofundar um pouquinho mais, ok? Como construir procedures, como construir triggers, usando linguagem SQL, ok? Como fazer selects usando múltiplos selects, como por exemplo usando cursores, tá? Aí tem
um campo, aqui temos um campo vasto de conhecimento aqui para a gente explorar. Mas você precisa saber, no mínimo, como fazer o select, como fazer insert, como fazer um update, como fazer um delete, né? E aqui, obviamente, dentro do select, você tem que saber fazer joins, ok? E aí, joins variam de inner joins, left joins ou right joins. Bom, essa é a 7ª habilidade. A 8ª habilidade geral também, que é muito avaliada, é: as empresas vão tentar buscar em você se você é uma pessoa que fica atenta aos detalhes quando você está escrevendo ali, codificando. Se você preocupa em escrever um código limpo, né, ou sem erros no final, porque durante você vai ter erros, você vai ter que corrigi-los. Então aqui o que está sendo avaliado é a sua capacidade de identificar aonde estão os erros no código e tratar esses erros, resolver esses erros ou capturar erros que poderão ser causados pelo usuário através de instruções de try, catch, try, except, né, colocando estruturas de exceção, de tratamento de exceção, de exceções. Aqui também o que está sendo avaliado, ter atenção aos detalhes, é quando você tem que implementar um código, o que para implementar uma determinada funcionalidade no software, naquela aplicação, enfim, o que a empresa vai estar avaliando aqui em você é como que você pensa, qual que é a sua linha de raciocínio. Você procura o caminho mais otimizado, né, ou o caminho mais longo e menos otimizado, sob o ponto de vista de performance da aplicação, ok? Este é um ponto importante que está sendo avaliado aqui. São esses os contextos que estão sendo avaliados aqui quando falamos de ter atenção aos detalhes ao escrever e implementar o seu código. Habilidade número 9. Ter uma comunicação clara, verbal e escrita. A boa capacidade de comunicação, especialmente em relação a explicações do código e soluções para problemas, ela é muito importante. Aqui o que a empresa quer entender muitas das vezes quando você está sendo avaliado, se você se comunica bem com a sua equipe ou com o seu gestor direto, explicando como você fez determinada solução ou explicando qual era a sua dúvida ou qual tipo de ajuda você necessita. Principalmente pedir ajuda, fazer perguntas é muito importante. É muito importante você não ficar com a dúvida para você. Durante um projeto é muito comum, né, durante um momento ali de implementação de uma rotina, de um código, quando eu falo rotina, é a implementação de um código, ok? Quando você está implementando ali uma rotina, é muito comum você ficar travado, ter dúvida. Então não fique com essa dúvida com você e não tenha vergonha, nunca vergonha, de perguntar para o seu colega mais experiente como resolver aquele problema. Mesmo eu, sênior, depois de anos, tenho dúvidas e nunca deixo de perguntar. E eu sempre incentivo as pessoas que trabalham comigo, principalmente quando estão em reuniões. Entrou para uma reunião, não fique calado, faça perguntas, não fique com a dúvida para você. E se a pessoa não souber responder, pergunte de novo para uma outra pessoa. E se a pessoa te respondeu a sua dúvida e mesmo assim você não entendeu, pergunte novamente quantas vezes for necessário. Principalmente quando você está num projeto onde você tem que falar em inglês e aí já tem a barreira da língua, tem o sotaque, você está fazendo às vezes uma reunião por telefone, por conference call, né, via internet e tudo mais, e aí não fica clara a comunicação e você, como não é de um país que o inglês é a língua nativa, embora você possa ser uma pessoa que fala inglês fluente ou tem inglês avançado, pode ser que muitas vezes você não vai entender. Então eu sempre incentivo a minha equipe a pergunte, não fique com a dúvida para você. Se a pessoa te respondeu e não ficou claro, torne a perguntar. Porque a comunicação verbal e escrita, ela precisa ser 100% clara. 90% dos motivos de fracassos de um projeto ou de um problema de código, de entendimento de implementação de uma regra de negócio é por causa de uma falha de comunicação. Habilidade número 10 é ter proatividade e iniciativa. Demonstrar iniciativa para propor soluções e melhorias que possam agregar valor à solução solicitada pelo cliente. Muitas das vezes o cliente te pede para implementar A e você vai lá e implementa A. Mas por que você não implementa A+? Talvez ele não pensou em A+. E aqui o seu cliente ou sua empresa, chefe, irão ficar felizes, certo? Então sempre tente agregar valor, né, na solução que você está implementando. Porque muitas das vezes o cliente ele não tem a noção de quão você pode agregar de valor naquela solução que ele está pedindo para você implementar, porque ele não é técnico, você é o técnico, você é o programador, você conhece os recursos daquela tecnologia que você está utilizando para implementar aquela solução, e você tem uma visão sistêmica, então você pode trazer para ele o que ele pediu e agregar mais valor ainda. Não é fazer nada de graça.
entregar além do escopo, é dar uma solução mais otimizada que talvez ele não tinha pensado. E se ele concordar com essa sua proposta de solução, você implementa. Então, isso é ter proatividade e iniciativa nesse ponto de vista também. Agora vamos falar de habilidades específicas. Eu separei em dois grupos: programadores front-end e programadores back-end. Quando você está iniciando a sua carreira como programador júnior front-end, as habilidades principais, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje as tecnologias mais demandadas pelo mercado e que para a maioria das aplicações, quando você vai desenvolver para front-end, seja uma aplicação web ou seja uma aplicação mobile ou desktop front-end, as principais habilidades que você precisa ter são 5 principais. Tá? A primeira, você precisa saber HTML, você precisa saber programar em linguagem HTML, você precisa conhecer também linguagem CSS, que é a linguagem que cuida do visual da tela, né, dos estilos que compõem todo o design da página, da tela ali, que é a camada que o seu usuário o usuário da aplicação vai estar interagindo diretamente, que vai receber as informações ou vai exibir as informações para o usuário. Né. É importante também você conhecer JavaScript, que é uma linguagem que ali na camada de front-end, ela vai processar as informações que estão sendo capturadas ali, né, e enviar essas informações para a camada de back-end e vice-versa, receber da camada de back-end e subir com essas informações, né, exibir essas informações na tela para o usuário, nessa camada de front-end, seja web ou para um device, né, um mobile, um dispositivo móvel, ok? Uma outra habilidade importante é design, né? Ou seja, existe uma área de conhecimento dentro da engenharia de software chamada interface homem-máquina. Essa área de conhecimento, ela trata de cuidar de todos os aspectos de boas práticas e recomendações para você criar uma aplicação que tenha um maior nível de usabilidade, um maior e melhor nível de usabilidade para o usuário que vai operar aquela aplicação, novamente, seja ela desktop, web ou mobile, ok? E outra habilidade importante que é observada é que esse programador de front-end, ele precisa ter pelo menos 1 ano de experiência prática na linguagem de programação para front-end, o qual ela está sendo, né, avaliada ali para aquela posição de programador júnior. Então, se você vai se candidatar para uma vaga de programador front-end para desenvolver em JavaScript, HTML, HTML, CSS, então você precisa ter ali já pelo menos, né, 1 ano de experiência trabalhando com essas linguagens. Essa é uma perspectiva que o mercado ali vai estar avaliando você enquanto um programador júnior front-end, ok? Para já agora um programador de back-end, existem outras 3 habilidades específicas que são avaliadas, são importantes e são consideradas. Como a camada de back-end ela fica responsável por receber as informações que estão vindo da tela das aplicações ou de outros serviços da camada de front-end ali, né, que estão recebendo informações da camada de front-end, processar essas informações, né, aplicar regras de negócio e persistir, ou seja, gravar essas informações em uma determinada base de dados. Então é importante que o programador de back-end tenha já um conhecimento de modelagem de dados, como eu expliquei nas minhas habilidades gerais: conhecer linguagem SQL, bancos relacionais ou bancos não relacionais, ok? Com linguagem SQL, como eu mencionei, né? E a terceira habilidade aqui também ter pelo menos 1 ano de experiência na linguagem de programação back-end, para o qual você está sendo avaliado, né, para essa posição de programador júnior back-end. Ok? Então eu separei todos esses pontos aqui para discorrer com você nesse vídeo. Como eu falei no início, o objetivo aqui era te orientar sobre as principais habilidades gerais e habilidades específicas para você que é um programador júnior e está aí começando sua carreira como programador júnior front-end ou back-end. Espero que você tenha gostado dessas informações, né, que tenha agregado valor para você, tenha sido instrutivo, porque o objetivo aqui que eu tenho com esse canal é de orientar as pessoas que estão entrando para o mercado de tecnologia de informação ou que já estão iniciando aí ou pensando em entrar para o mercado, ok? Eu também vou deixar aqui agora no link da descrição desse vídeo o link para você conhecer meu curso de Python. É um curso que eu lancei com muito carinho e ele é um curso bem completo. Ele é dividido em mais de 20 módulos somente de Python e outros 23 módulos somente para tratar de um preparatório, né, para entrevistas de emprego, entrevistas técnicas, né, para vagas de programador, analista de sistemas, data engineer, Scrum Master, Product Manager, líder de projeto, enfim, tem os 2 cursos em um. Então, um curso de Python com mais de 20 módulos que eu te ensino a programar do zero, exatamente do zero. Se você não sabe nada de Python, esse curso é para você. Se você não sabe nada de programação, esse curso é para você.
Se você já sabe alguma linguagem de programação, mas não sabe Python, esse curso é para você. E existe esse outro modo dentro do curso também já incluso, que como eu falei, são mais 23 aulas onde eu ensino você como se preparar, o que fazer e o que não fazer, né? Principalmente o que não fazer para você ser aprovado, né, nas entrevistas de emprego, ou seja, o que você tem que fazer para aumentar as suas chances de ter sucesso nas vagas que melhor pagam aí no mercado de tecnologia, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, volte a assistir de novo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que você entende que precisam ter acesso a essa informação. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e a gente vai continuar se vendo aí nos próximos vídeos. Dá uma maratonada aí no canal, assiste todos os outros vídeos que estão aqui, que tem bastante informação que pode ajudar você aí nessa sua jornada dentro do mercado de tecnologia de informação, ok? Um abraço e fique com Deus.